Boa noite, meu nome é Felipe. Eu estou num grupo com o Glauco Trindade, com o Emerson, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a responsabilidade civil, claro, mas a gente vai envolver a questão do direito civil e a responsabilidade nas plataformas digitais no Brasil. Então, para começar, o Código Civil brasileiro, ele foi pensado muito antes de existir internet, como a gente conhece hoje, né? O Código Civil de 2002, né? E ele começou a ser elaborado nos anos 60, mas só entrou em vigor em 2003. Só que nessa época a internet começou a se popularizar e as redes sociais passaram a ser parte do cotidiano das pessoas. E aí surgiu um problema que como, como se pode regular um ambiente digital que praticamente não existia quando as leis foram criadas? Bom, como eu já disse, nos 60 eles começaram a pensar nisso e só em 2002 em 2013 entrou em vigor o Código Civil novo. Então, antes disso, para pensar nisso, os juízes utilizavam uma interpretação do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil para resolver conflitos envolvendo usuários, principalmente as empresas e publicação de conteúdos na internet, né? Foi assim que eles começaram a pensar em primeiras decisões, unificando a jurisprudência na questão da responsabilidade civil digital. Uma evolução importante foi o Marco Civil da Internet, que em 2014 o Marco Civil foi criado através da Lei número 12.965. E essa lei trouxe regras específicas para o ambiente digital, definindo direitos, deveres, responsabilidades, tanto para os usuários quanto para as plataformas. E antes do Marco Civil, o entendimento do STJ era de que quando a plataforma recebia uma notificação extrajudicial, denunciando o conteúdo ofensivo e não removia rapidamente, aí sim ela podia ser responsabilizada civilmente. Ou seja, sem ordem judicial, mesmo sem ordem judicial, os provedores podiam ser responsabilizados a pagar indenizações por danos morais. A partir daí, vale mencionar, por exemplo, a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que mudou essa lógica que existia anteriormente, porque a partir dele os provedores passaram a responder civilmente apenas quando descumprissem uma ordem judicial, não só uma medida extrajudicial, enfim, sendo específica e determinada a remoção de conteúdo. Essa ordem judicial precisava ser bem específica e bem limitada sobre a remoção de conteúdo. Com isso, o objetivo principal era proteger a liberdade de expressão, evitar a censura privada e impedindo que as plataformas removessem conteúdos de maneira arbitrária e sem análise judicial. A principal exceção também disso foi fixado no artigo 21, que envolve a questão de nudez, atos sexuais, de caráter privado e também situações que podem ocorrer após simples notificação. Demais, também vale falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a evolução do direito digital, que em 2018, mais um marco importante na proteção de dados, enfim, foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela fortaleceu a proteção da privacidade dos dados pessoais das pessoas, estabelecendo mais regras claras sobre a coleta, armazenamento, exclusão e tratamento de informações no ambiente digital. Além disso, a LGPD manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações digitais de consumo. No mais, o STF passou a entender, principalmente nos últimos anos, na questão das fake news e mais questões políticas, que o STF entende que as plataformas têm responsabilidade. E nos últimos anos, assim, ela passou a revisar esse entendimento de responsabilidade limitada das plataformas, que o Supremo ele declarou inconstitucional a exigência absoluta da ordem judicial em caso de conteúdos manifestamente ilícitos, como crimes evidentes, por exemplo. Além disso, os provedores de redes sociais eles passaram a ter o dever de agir rapidamente ao tomar o conhecimento dos conteúdos sob pena de responsabilidade civil. E na prática, esse entendimento ele aproxima a responsabilidade mais rigorosa das plataformas para rever os conteúdos e reduzir a necessidade de processo judicial demorado para que esses produtos sejam, para que esses conteúdos sejam removidos. No mais, um dos últimos avanços agora que passaram, que gerou grande debate, foi na proteção dos menores de idade, né, na questão da lei FELCA, que eles fizeram uma revisão nessa questão de proteção de menores, que eles buscavam organizar e modernizar
as regras de relações jurídicas na internet, principalmente sobre denúncias feitas de exploração e sexualização de crianças nas redes sociais pelo influenciador Felca. Essa proposta ela usava como base o já existente Estatuto da Criança e do Adolescente, adaptando a sua proteção para o ambiente digital. E o direito digital ele é mais complexo porque a questão da tecnologia ela está sempre mudando, ela está sempre evoluindo. Agora a gente está começando a ter a questão da inteligência artificial, de vídeos feitos gerados por inteligência artificial, e é necessário ter uma legislação que ela é mais aberta e que ela tenha a capacidade de ser mudada e se adaptar às inovações que vem sofrendo na questão da tecnologia, porque tem uma lei muito específica, muito presa, ela impede a evolução e ela acaba gerando problemas com a questão da tecnologia, porque conforme vai evoluindo, a gente vai tendo entraves e questões que não podem ser mudadas ou que tem dificuldade e que a e que só e enfim, basicamente é isso. Falando de uma maneira resumida, o que a gente tem para falar no digital é isso aí. Quero agradecer a atenção e muito obrigado. Tchau.